quem vence é a fertilização in vitro ou a laparoscopia. Eles apresentando os argumentos, o que eles fariam com uma paciente com endometriose. E apresentaram várias teorias e vários trabalhos científicos, tudo. E dentro da literatura médica, pelo que eles apresentaram, a fertilização in vitro leva uma pequena vantagem em relação à cirurgia. Tá? Porque se você tentando engravidar, não está conseguindo, tem uma endometriose, às vezes leve, moderada, que não está atrapalhando ali tanto a questão da fecundidade e tudo, às vezes é indicativo você fazer a fertilização, porque as taxas de sucesso da fertilização são maiores do que eu fizer uma excelente cirurgia e você engravidar natural. Mas tem um outro porém nisso. Suponhamos que você decidiu fazer, a paciente decidiu fazer a fertilização, fez. Não engravidou, o próximo passo é operar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Power Talks e hoje a gente vai tratar de um assunto aqui extremamente relevante para as mulheres. A gente vai falar tudo sobre endometriose. Mas antes de falar desse assunto que é tão relevante e afeta tantas mulheres, eu quero lembrar para você que está assistindo que se você está insatisfeita com seu físico, já tentou de tudo que é dieta e treino e não teve resultado, você tem que entrar pro Power Squad. Aqui você vai receber um plano 100% personalizado para você realmente conseguir fazer de acordo com a sua rotina, de acordo com as suas preferências. Então, não tem erro. Se você está precisando mudar teu físico, escaneia esse QR Code aqui na tela e vem pro time. Inclusive, eu vou aproveitar aqui porque o nosso convidado tem um currículo tão vasto que eu vou precisar ler esse currículo. Ele é mineiro de Uberaba, vocês vão ver logo pelo sotaque. Formado em medicina na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, especialista em ginecologia e obstetrícia e residência no Agarram, especialista em reprodução humana pelo HMIB, sócio-diretor da clínica Mabela, que é especializada em ginecologia e saúde da mulher, especialista em cirurgia minimamente invasiva, que é laparoscopia, e em tratamento de endometriose. E, além de tudo, ele é pai de 4 filhos, meu amor. É especialista em reprodução. Realmente, ele mostra que o trabalho realmente é efetivo e faixa preta de jiu-jitsu. É isso aí. Bom, para a gente começar, apresentar vocês Marcos Dib. Bem-vindo, Dib. Cara, muito obrigado. E o jiu-jitsu nos uniu, né, Luiz? A gente se conheceu no tatame e foi uma amizade muito forte desde o começo, né, cara? A gente teve muitos embates duros ali, você me bateu muito. E eu sabia que a nossa trajetória sempre ia estar se cruzando e eu não esperava que fosse fora do tatame também. E agradecer a vocês. Estou muito feliz de estar aqui, de estar na presença de vocês, mas também de falar disso que hoje é meu dia a dia, minha rotina, e que tem me ajudado muito a impactar na saúde da maioria das mulheres que nos procuram, porque a endometriose realmente é uma doença que causa um desconforto, uma dor, e que muitas dessas mulheres às vezes não são nem bem acolhidas. Eu acho que é a grande maioria, né, Gi? A grande maioria. E muitas delas passam às vezes anos, né? Passam por várias clínicas, por vários profissionais, sem um desfecho, sem no mínimo um conforto, um cuidado para que elas voltem a ter qualidade de vida. E até nesse ponto, Dívia, até para a gente começar a entrar no assunto, porque eu recebo muitas mensagens de mulheres, porque como eu falo sempre de treino, dieta, tem muitas mensagens de mulheres que falam, eu não consigo treinar porque eu tenho endometriose, ou eu acabei de descobrir um problema assim. Explica pra gente, né? O que é, afinal, essa endometriose? Engraçado a gente falar disso, porque quando eu era criança, tinha uma senhora que era da família, da nossa família, assim, ela era casada com um sobrinho da minha avó, um primo bem distante. E eu lembro que essa mulher foi operada, depois de um dos partos dela, ela sentiu uma dor insuportável, tudo, e todo mundo achava que ela tinha um câncer, que ela tinha alguma coisa. E ela foi operada, e o termo que se usou na época foi assim, quando eles abriram, ela estava toda podre por dentro. Nossa. Cara. E aí tiveram que tirar tudo, tiraram útero, ovário, tiraram tudo. E eu me lembro assim, vagamente assim, dessa pessoa frequentando a nossa casa, assim. Ela era uma mulher que tinha uma cara de sofrimento, sabe, de tristeza. Eu pensava assim, esse negócio deve doer mesmo. Mas a gente tinha muito contato na época, assim, quando falava-se de doença, uma coisa que causasse tanta dor era com câncer, né? Uhum. E na época não se deu um diagnóstico específico disso, porque o pessoal de Minas, né, no interior, todo mundo muito simples e tal. Então o que me falaram assim, essa mulher estava podre por dentro.
E depois de muitos anos eu estudando isso e fazendo uma analogia com essa história do passado, eu pensei assim, cara, o que a dona Wanda tinha provavelmente foi endometriose, porque tem todas as características, sabe? E o que é essa doença, né, que você perguntou, Alana? O útero, ele é uma estrutura, ele é o órgão reprodutor da mulher, né? Ele tem por característica, né, a parte de dentro do útero, ele tem um tecido muito específico ali, que é o endométrio, que é o que vai receber o embrião quando a mulher engravida. Só que esse endométrio, ele passa por ciclos ao longo da vida reprodutiva da mulher, porque ele cresce, né, as células ali se proliferam, depois elas se tornam células secretoras, elas ficam ali mais edemaciadas, e quando a mulher não engravida, tem um evento mensal que é a menstruação. E esse tecido, ele é para ser um tecido exclusivamente dessa região do corpo da mulher. E na endometriose, o que a gente encontra são células endometriais implantadas do lado de dentro da barriga, ou seja, no revestimento interno do abdômen. Uau. No tecido que a gente chama de peritônio, né? Que é aquele revestimento dos órgãos, das vísceras, ali da região abdominal e pélvica, tá? E o que acontece? Essas mesmas células que estão ali dentro, elas vão responder ao ciclo hormonal da mulher. Então, quando a mulher tem a menstruação, aquela célulazinha que está ali espalhada no peritônio, ela também vai sangrar. Nossa, então deve ser um fluxo maior. Na verdade, não é nem a questão do fluxo. O fluxo, às vezes, ele é intenso, sim, na paciente da endometriose, mas esse fluxo ele é imperceptível, porque ela sangra para dentro da barriga. Nossa. Esse sangue não sai dali. Nossa. E o sangue em contato com o peritônio, ele é um líquido altamente inflamatório. Ele chega a ser até mais inflamatório do que o próprio pus, né, do que a própria infecção. Porque ele leva um tempo para ser absorvido, ele vai se coagular ali dentro, ele vai ficar ali, aquele coágulo dançando ali dentro. E o local onde ocorreu o sangramento vai acontecer igual acontece no útero, vai descamar, vai como se fosse abrir uma ferida. E aí tudo que está próximo ali, os órgãos que estão próximos ali, o intestino, a gordura que fica em volta do intestino, os ovários, as trompas, em contato com essa área de ferida ali, ela pode colar, causando o que a gente chama de aderência, que também vai causar dor. Porque você imagina só, o seu intestino ele tem um movimento natural, né? Que quando a gente come alguma coisa imprópria, você vai sentir um desconforto. Você imagina quando esse intestino está preso. Nossa. É igual quando a gente malha, que a gente fica com a musculatura presa, a gente vai fazer as liberações, né? Esse intestino cola na região ali, quando as fezes passam ali, ele não faz o movimento natural dele. E isso dói, tá? Então, a doença, ela vai evoluindo de acordo com as menstruações da mulher. A mulher, como ela não sabe o que ela tem, né? Toda vez que ela menstrua, essa ferida ela vai aumentando. E ela vai se proliferando, porque ela sangra, esse sangue está ali dentro da pelve. Essas células podem se implantar em outras regiões. E aí a gente dá uma característica inicial da doença, dizendo que ela é uma doença progressiva. E que apesar dessas células serem benignas, o comportamento dela é muito parecido com o comportamento metastático de um câncer, que ela vai se Então, a sua primeira analogia região. lá na infância tinha até alguma razão, né? Tinha um certo sentido. Não tinha conhecimento técnico disso, nunca tinha estudado disso. Aliás, acho que nem os médicos na época sabiam direito o que era isso. E então, assim, esse comportamento celular que vai tendo aí, por conta do ciclo hormonal da mulher, né, vai fazendo com que essa doença, mês a mês, ela vá piorando. Então, a gente fala que ela é uma doença progressiva, as cólicas passam a ser incapacitantes, ou seja, chega naquele ponto que você falou, né? Eu tenho clientes que querem treinar, não conseguem malhar. Às vezes a pessoa está com tanta dor em casa que ela não consegue fazer o mínimo da atividade, ela não consegue sair para trabalhar, não consegue cuidar das atividades diárias e ela não consegue fazer atividade física também, entendeu? Caraca. E essa doença, Dib, ela é uma doença que ela é genética, ela é uma doença adquirida por estilo de vida? Qual que é a principal causa dessa doença, cara? A gente até hoje, na ciência, não conseguiu definir qual que é a causa exata da endometriose. A gente fala em fatores multifatoriais, assim, então vários fatores, tá? Existem condições genéticas, tá? Tem um histórico familiar envolvido. Geralmente a gente vê mães, filhas, netas, assim, todas tendo o mesmo caso, irmãs. Eu já tive um caso que eu operei 2 irmãs no mesmo dia. Nossa. Um dia eu operei uma às 7, outra às 9. Tava a mãe com uma, o pai com a outra. Cara, Nossa. Confusão no hospital. Então, a gente tem essa condição.
Existe uma teoria que fala o seguinte, que o sangue da menstruação, quando a mulher menstrua, ele desce pelo colo, pelo canal vaginal, mas parte desse sangue reflui pela trompa e cai dentro do peritônio. E daí essas células vão começar a se implantar. Só que se a gente for analisar, esse refluxo pode acontecer com toda mulher. Por que umas têm e outras não têm? Então essas condições genéticas vão propiciar em que algumas mulheres esse implante seja mais fácil, entendeu? E com isso vai ocorrer a proliferação e a disseminação da doença. Existem causas autoimunes também, que tem alguns estudos falando que pacientes com deficiência na imunidade, essa implantação ocorre de uma forma mais efetiva, né? E, consequentemente, essas pacientes têm a doença de uma forma mais evidente. E o estilo de vida também. Porque como o ciclo hormonal influencia, a paciente, quando ela não tem uma alimentação adequada, quando ela está com sobrepeso, quando ela tem gordurinha localizada, essas gorduras que as mulheres têm, abdômen, coxa, quadril, isso produz estrogênio de uma má qualidade, que não é a mesma qualidade do estradiol, do ovário, mas que para o foco da doença ele ajuda ela a se proliferar mais. Então, assim, a gente precisa insistir que essa paciente, que ela faça atividade física, que ela perca peso, que ela emagreça, que isso vai fazer bem para ela. E até nesse contexto, eu queria saber, porque assim, pelo menos pelas minhas pesquisas, né, eu, graças a Deus, não tenho endometriose, mas eu recebo muitos relatos e às vezes eu fico me perguntando assim, qual que é essa medida da dor que a mulher vai ter para ela desconfiar se de fato é uma cólica de endometriose ou se é uma cólica normal, porque a gente também cresceu, né, muito ouvindo, não, mas cólica dói mesmo, é assim, menstruação é assim mesmo. É frescura. E muitas vezes eu vejo mulheres assim, eu tive uma amiga recentemente que descobriu endometriose com 42 anos e sofreu a vida. Ela fala, cara, eu sofri a vida inteira sem saber, porque, salvo engano, teve uma implantação num lugar diferente, não sei se é o termo técnico, mas como que a mulher faz para ela perceber que essa cólica não está dentro de uma característica de dor normal? E se de repente existem outros sintomas que precisam casar, né? Para ter elevados. Eu acho que a cólica ela é o principal sintoma, tá? E a gente tem que começar a valorizar a cólica desde a menina adolescente, lá com 13, 14, 15 anos. Se essa menina está tendo as menstruações dela, o ciclo dela está começando a se regularizar, e com o passar do tempo, a cólica dela vem ficando cada vez mais intensa. Aquela história da menina que não consegue ir na escola, não consegue fazer educação física, não consegue socializar no período da menstruação, um fluxo muito intenso. O ginecologista já tem que começar a ficar atento para um futuro ele ter uma investigação relacionada a isso. É muito difícil você dar um diagnóstico numa menina nessa idade, porque apesar dos sintomas, as células às vezes são imaturas, os focos são pequenos, e a gente não consegue identificar, às vezes, no exame, tanto clínico quanto de imagem. E eu acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que é uma história clínica bem feita, tá, Alana? Então, o médico tem que ter essa sensibilidade. E um exame clínico bem feito. A história clínica ela tem que partir desde lá do início da menarca até o tempo atual, né? Saber quais foram os episódios em que essa dor piorou mais. E as outras coisas que você perguntou, relacionada à dor na relação sexual. Tem muita paciente que tem muita dor durante a relação. E elas se queixam principalmente que essa dor, às vezes, não é uma dor em toda a relação, mas em determinadas posições em que a mulher mantém a relação, onde a penetração, às vezes, é mais profunda, ela sente uma dor lá no fundo da barriga mesmo, né? E o outro fator importante é a infertilidade. Aquela mulher que está tentando engravidar, fez todos os exames, o casal foi avaliado, o espermograma do marido normal, trompa está pévia, está ovulando, eu não engravido. Existe um diagnóstico de infertilidade chamado infertilidade sem causa aparente. Que alguns médicos dizem que não existe. Não existe, né? Existe, assim, existe a causa. E nos vários cursos de endometriose que eu fui, todos os cirurgiões de endometriose falam infertilidade sem causa aparente, pode abrir que tem endometriose dentro. Então, mesmo uma investigação bem feita, pode ser que não consiga identificar de primeira que é uma endometriose. Eu já tive os mais diversos casos, Alana. Eu tive uma senhora que foi no meu consultório com uns 35, 36 anos. E ela falou assim, me mandaram vir aqui porque o senhor é especialista e tal, eu não sinto nada. Aí, quando eu abri os exames dela, eu falei, como que a senhora não sente nada? Tipo assim, ela tinha um grau mais grave, assim. Ela tinha
endometriose nos 2 ovários, os 2 ovários estavam colados no útero por trás, o intestino dela passava no meio dos 2 ovários, colado no útero, nos ovários. Ela tinha lesão na bexiga, tinha lesão infiltrada dentro do útero. Caraca. Ela menstruava normal, não sentia dor, ela tinha relação com o marido, não tinha dor. Ela tinha lesão infiltrativa no intestino, que eu tive que entrar com a equipe multidisciplinar, eu, a Ouro, a Procto. Então, tirou pedaço de intestino, tirou pedaço de bexiga. E ela não sentia nada. Nossa, que resistência à dor, né? Tem pessoas que têm uma sensibilidade à dor maior que outras. E eu já tive um caso também bem emblemático de uma senhora que eu operei uma vez, não foi por endometriose. Ela tinha miomas no útero, ela tinha um sangramento muito intenso, aí eu fui fazer uma esterectomia dela, tirar o útero dela. E durante a cirurgia tal, a gente faz uma varredura na pelve, eu olhei no canto esquerdo, assim, no flanco esquerdo, assim, eu vi um focozinho de endometriose na parede abdominal, uma lesãozinha pequena. Eu fui lá e biopsiei. E não aparecia em exame, não aparecia em lugar nenhum. Mandei para a biópsia confirmou e tal. Foi engraçado que ela voltou na consulta de pós-operatório. Falei, como é que a senhora está? Ela falou assim, nossa, eu estou ótima, estou tão bem, eu recuperei bem da cirurgia. O senhor sabe de uma coisa? Eu tinha uma dorzinha aqui, até essa dor sumiu. Era essa a dor. Por que será que ela sumiu? Eu falei assim, a senhora sabe que essa dor que a senhora tinha? A senhora tinha uma lesão de endometriose aqui, olha aqui na biópsia. Eu peguei e mostrei para ela. Ela falou, você não sabia que eu tinha isso, não. Eu falei, não, nem eu, nem o exame mostrou. Na hora que abriu, viu? E na hora que eu passei a câmera lá dentro que a gente olhou, vi a lesão, tirei. E ela ficou super agradecida porque ela sangrava, tudo, mas ela não tinha dor. A dor que ela tinha não era o que levou ela até mim. Ah, entendi. E aí ela falou assim, aquela dor também melhorou. Eu falei, de nada. Que massa. Eu queria te perguntar um negócio que você falou, a gente citou aqui sobre menopausa, né? Eu trabalho com algumas mulheres que começam a sentir sintomas de menopausa e tudo. Isso tem uma influência sobre a endometriose ou talvez seja a questão que você falou de ser uma doença progressiva e às vezes quando você chega ali, né, o diagnóstico demora, coincidentemente com a menopausa, ela começa a incomodar mais. Tem alguma relação da menopausa com a endometriose? Cara, tem uma relação, mas é contrária, tá, Luiz? Quando a mulher está se aproximando da menopausa, porque é o seguinte, a lesão, ela responde aos ciclos hormonais da mulher. O que faz a lesão proliferar é o estrogênio. A mulher, quando ela entra na menopausa, ela acontece o contrário, porque o ovário vai entrando em falência e quem produz estrogênio é o óvulo. Toda mulher, quando ela nasce com uma contagem definida de óvulo. Cada uma de vocês, Alana, assim, vocês têm... Eu não tenho outro termo para falar isso, mas tem uma vida útil em relação ao tempo reprodutivo. Sim. Isso começa lá na menarca, na primeira menstruação, e a menopausa, que é a última. E ao longo desses anos, os óvulos vão sendo consumidos. E quem produz óvulo é o estrogênio. Quem alimenta o foco da endometriose é o estrogênio. Então, quando a mulher ela vai se aproximando da menopausa, a tendência é que isso melhore. Tá? Tanto que, às vezes, a paciente está ali no limite, ali, às vezes a gente dosa os hormônios, ela está sentindo uma dor, às vezes leve, tudo, a gente vê no exame um foco de endometriose, aí ela entra na menopausa. Eu falo assim, vamos esperar para a gente ver se vai precisar operar mesmo, porque, às vezes, na própria menopausa, isso sofre uma atrofia. Mas o que a gente tem observado também é que hoje em dia, e eu também sou um grande defensor disso, a gente pode até depois outro dia falar sobre esse tema, que eu acho muito legal, eu adoro climatério, meus trabalhos de TCC das 2 residências que eu fiz foi sobre menopausa, porque assim, eu acho que as pacientes de menopausa elas ficam muito desassistidas, elas ficam muito... Sim. E eu sou um grande defensor de terapia de reposição hormonal, porque assim, a mulher que usa hormônio e que não usa, você vê. E eu ia falar exatamente isso. Elas ficam muito desassistidas porque existe um preconceito muito grande com a questão dos hormônios. De alguns médicos, né? E da própria talvez falta de tem habilidade. Coisas, com Luiz, hormônios, né? Isso é uma das principais. Mas você sabe o que eu vejo também? Dá muito trabalho. A mulher nessa fase... Porque, por exemplo, ela chega na menopausa, a quantidade de exame que você tem que pedir é muito maior do que você pede para uma mulher mais jovem. Você tem que analisar aquele caminhão de coisa. E assim... É uma consulta totalmente diferenciada, porque você vira terapeuta, você vira tudo. Ela senta com você, se você não parar para ouvir, sabe? E muitos dos meus colegas não têm muita paciência com isso. Falam assim, cara, eu não quero fazer isso. Aí vai lá e dá um hormônio qualquer. E o preconceito com o hormônio é muito grande. O pessoal fala assim, hormônio isso, hormônio dá câncer, hormônio não sei o que e tal. E eles acabam não gostando muito, né? Agora, falando da endometriose em relação a isso, melhora com a menopausa, mas quando a gente começa a introduzir os hormônios, existem algumas pacientes que mesmo a gente usando pequenas doses, a gente pode estimular o foco.
E a Entendi. paciente pode ter sintoma na pós-menopausa por conta das terapias hormonais que a gente vem usando cada vez mais nas pacientes. A gente melhora a qualidade de vida, mas às vezes a dor está ali. É claro que o hormônio que é produzido no ovário, ele sai numa quantidade maior, ele estimula de uma forma maior, entendeu? Tanto que a mulher na menopausa ela não menstrua. Mas mesmo assim, podem haver pequenos estímulos nesses focos, né? E essa paciente ficar sintomática. Entendi. Ô, Dib, e aí você falou então que pode existir uma endometriose não sintomática, né? Você citou o exemplo dessa sua paciente aí que estava bem grave, né? E não tinha sintoma nenhum. E existe pessoas que têm os sintomas e não conseguem diagnosticar endometriose. Eu acredito que seja mais comum a pessoa que tem e não sabe ou a pessoa que não tem... desculpa. É mais comum a pessoa que não tem o sintoma e tem a doença ou a que tem a doença e não tem o sintoma? É mais comum quem tem o sintoma e não sabe que tem, né? Porque às vezes é que a gente falou lá no início, né? Essa paciente às vezes roda um monte de gente, o pessoal faz vários diagnósticos, isso é assim mesmo, isso é normal, eu tenho recebido muita paciente que eu tenho diagnosticado por conta da infertilidade. Entendi. Eu sempre tive cólica, mas sempre foi normal. E aí você vai e pede uma ressonância, tá lá. A causa pela qual ela não engravidou. Aí, essa semana que vem eu vou operar uma paciente que aconteceu isso. Ela está há 6 anos tentando engravidar. Ela sente cólica desde os 15, mas é sempre a cólicazinha pontual ali no período menstrual. E aí na consulta comigo eu falei assim, e foi uma consulta de rotina, não foi nem lá no consultório, foi no outro local que eu trabalho, e ela me queixou, eu falei assim, alguém já falou para você que isso pode ser endometriose? Ela falou, não, eu já ouvi falar, mas ninguém nunca perguntou. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma ressonância. Quando veio a ressonância, veio lá o pacote completo, tem lesão para todo lado. Entendi. E quais são esses, aproveitando que você falou, quais são os exames que a mulher que está desconfiada ali que tem endometriose, ela precisa fazer? Os obrigatórios, assim. Você fala assim, esse aqui é obrigatório. Quando a gente vai nesses encontros, né, o pessoal até fala assim, já escutei de tudo, assim, sabe? Os médicos mais antigos, que são os caras que são clínicos mesmo, os nossos professores, tudo, eles falam o seguinte, o exame hoje tem muito erro. Então não adianta você tratar exame, você tem que tratar a pessoa. Perfeito. E o que é o melhor diagnóstico? É a história clínica e o exame clínico. Quando a gente faz o exame ginecológico bem feito, semana retrasada, eu tenho evitado fazer até porque é o seguinte, porque tem gente que dói demais, sabe? Eu recebi uma menina no consultório que ela tinha uma lesão, que eu fiquei na dúvida se estava comprometendo o intestino ou não. Aí eu pedi para ela, falei assim, troca de roupa que eu vou te examinar. E ela veio encaminhada por uma colega, ela falou assim, ela fez até uma cara assim, porque todas as vezes que vai, provavelmente até para fazer a coleta do preventivo, ela sente dor. Já sente dor. Eu falei para ela, vou fazer um toque unidigital, vou fazer com cuidado. Eu acho que vai doer. Antes de mais nada, você me desculpe, mas eu preciso fazer, porque eu preciso sentir a lesão. Quando eu coloquei o dedo no canal vaginal, que eu fui em direção ao ligamento, que geralmente tem uma região ali que é nos ligamentos uterossacros, que ele fica por trás do útero, que ele suspende o útero, ele sai do útero, vai lá no osso sacral ali, né? É o local onde é mais comum de ter implante. Quando eu toquei no uterossacro direito dela, assim, que eu pus a mão, eu senti o nódulo. Eu fiz uma pressão bem simples, assim, eu apertei com o dedo. Ela quase saiu da maca, eu vi a lágrima escorrendo. Ela chorou de dor. Eu falei, então, às vezes, no próprio exame inicial de consulta... No exame clínico, a gente consegue dar o diagnóstico. Aí a pessoa fala assim, mas por que tem que fazer os outros exames? Tem 2 motivos. É claro que, para a gente que é cirurgião, um exame de imagem bem feito, ele nos direciona. Ele me norteia ali na minha estratégia cirúrgica. Onde que eu vou entrar, o que eu tenho que fazer. Né? Eu já faço um plano da cirurgia baseado nisso. Mas o motivo principal é, primeiro, para o paciente ter um conforto, falar assim, poxa, isso é isso mesmo. Então, assim, eu rodei para todo lado, ninguém nunca me pediu isso, bastava ter pedido esse exame, né? E é um alívio, né, ter um diagnóstico. Sim. E o segundo, que é não deveria ser assim, mas é assim que funciona, né? É para o plano de saúde. Quando a gente vai fazer a solicitação da cirurgia para o paciente, eu posso descrever a história clínica dela mais linda lá, posso fazer um texto, posso falar meu exame clínico, durante o exame clínico eu fiz um toque assim, assim, assado, blá, 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 blá. Tá. O auditor do plano vai falar assim, cadê a ressonância? Ou cadê o ultrassom? Não interessa. O ultrassom pode estar falando assim, não vi nada.
E ele pode acreditar na minha história, mas ele libera a cirurgia baseada no exame. No ultrassom. E falando nisso, a gente tem muita clínica que, assim, quais são os 2 exames principais, né? A gente tem muita clínica que faz eles aqui em Brasília, que são a ecografia transvaginal, mas não é qualquer ecografia, tem que ser uma ecografia nas mãos de um profissional que ele tem expertise em mapear a pelve. Existem cursos hoje para isso. É claro que se a gente for pegar na prática, todo cara que faz ultrassom ele tinha que saber, no mínimo, olhar e falar assim, eu acho que tem um negócio aqui, entendeu? Pelo menos saber que algo está fora do... Eu costumo até brincar, falar assim, hoje em dia a gente tem mais medidor de útero do que... Porque você chega lá, o exame está lá assim, útero tanto por tanto, ovário tanto por tanto, endométrio tanto, o exame normal. E a paciente sentindo um monte de coisa. Tipo assim, ajusta o aparelho, faz com calma, olha, pergunta para a paciente por que ela está ali, entendeu? Até para saber o que você vai olhar ali, né? Com mais atenção, né? E às vezes, o diagnóstico ele é muito sutil, sabe, Luiz? E hoje em dia, para você fazer um diagnóstico num aparelho de ultrassom, você faz. O que se preconiza? A paciente precisa fazer um preparo intestinal. Ela esvazia o intestino antes, você passa um laxativo para ela e faz a varredura. E aí, hoje em dia, as meninas, eu falo porque a maioria aqui em Brasília quem faz são médicas, elas conseguem fazer uma varredura da pelve inteira ali, mostrar lesão por lesão. E por que eu sei que está certo? Porque na hora que eu entro, eu olho no exame, eu entro dentro da barriga e falo assim, tá ali. Tá? E o outro exame é a ressonância pélvica. E da mesma forma, precisa ter um radiologista com expertise em mapear a pelve, mapear abdômen feminino para poder dar diagnóstico. Eu já peguei laudo de ressonância de clínica de renome aqui em Brasília. A gente não vai falar o nome, porque isso é feio. Mas assim, e às vezes até carimbada por mais de um médico. O laudo descritivo com 3, 4 linhas falando que a mulher não tinha nada. Assim, eu tava pegando vontade de rasgar e jogar fora, sabe? Então a gente precisa de radiologistas bons que tenham um contato conosco e falar assim, olha, manda para mim aqui que eu vou mapear. Eu tenho um menino que trabalha formou comigo lá em Uberaba, comigo não, depois de mim lá em Uberaba, comigo que eu falo que formou na mesma faculdade, mas ele é bem mais novo que eu. E descobri ele por acaso, assim, chegou um exame assim, eu olhei e falei, nossa, lá vem surpresa, né? Quando eu abri, eu tomei um susto, porque veio 3 folhas de laudo, assim, eu falei, quem é esse cara? Aí eu liguei pra ele, eu formei lá em Uberaba, eu falei, pô, que legal, você é meu melhor amigo agora, eu vou te mandar todo mundo, porque eu preciso que você laude essas ressonâncias para mim. Então, os exames são esses, ultrassom transvaginal com preparo intestinal, e a ressonância pélvica, mas nas mãos de alguém que sabe fazer. Entendi. Eu vou até fazer uma pergunta aqui, porque assim, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram para falar o que as pessoas gostariam de saber sobre a endometriose. E eu recebi 10 perguntas com o mesmo teor. Tem cura? É muito difícil essa pergunta, porque é o seguinte, tem gente que fala que cura com tratamento clínico, que fala que cura com a cirurgia. Porque, como a gente falou lá, pensando na fisiopatologia da doença, essas células vão implantar, enquanto tiver célula endometrial implantada em qualquer parte da pelve, tem doença. Por mais que eu entre em uma cirurgia muito bem munido ali, com um bom exame, com equipe preparada, com material bom, um hospital bom, e eu consiga fazer uma limpeza total da pelve, removendo tudo que eu vi de lesão ali, eu não posso categoricamente afirmar que essa paciente está curada, porque se sobrou peritônio em algum lugar e tiver alguma célula ali que eu não vi, e o ciclo dessa mulher estiver ativo, eventualmente, em algum momento, ela pode ter uma recidiva. Existe tratamento clínico com medicação que minimiza a doença. E não é simplesmente porque o tratamento vai falar se é um paliativo ou é um tratamento que não tem sentido. Ele tem sentido. A gente tem medicamentos hoje que foram desenvolvidos para tratar a endometriose. E que minha esposa fez o curso de ultrassom, desse de mapeamento que eu falei. Ela falou que olhou exames de pacientes que fazem exames seriados, que estão tratando, né, com medicação. E ela chegou a falar assim, que comparando exames assim, ao longo de alguns anos de algumas pacientes, da lesão reduzir 40% a 50%. Caraca. E eu ter paciente no consultório bloqueada, né, sem menstruar, usando remédio, totalmente assintomática. Caraca. Sem sentir nada. Tá curada? Não. Se ela parar o remédio, é igual pressão, né?
A gente às vezes brinca é nisso. A paciente fala assim, se ela tem pressão alta, não, eu tomo remédio. Não tem, né? Só parar. De fato, né? Não, eu tomo remédio. É como endometriose. Ela tem? Não, eu tomo remédio, mas se ela parar e o ciclo dela voltar a ficar ativo, essas lesões vão voltar a causar dor, causar os sintomas dela. Então, o que a gente fala em cura é a gente conseguir melhorar a qualidade de vida, seja com tratamento clínico ou com a cirurgia. A menopausa talvez seja uma cura, tá? Porque quando a paciente chega lá na frente, às vezes os ovários entram em atrofia total. A gente opera, tira as lesões, tudo. Essa paciente, ela pode, mesmo fazendo reposição hormonal, ela pode ficar assintomática pro resto da vida. Legal. Cara, você falou aqui e assim, eu tenho um contato breve, né, com a doença por conversar com muitas mulheres o tempo todo, mas eu não imaginava que era tão ruim, tão desconfortável, né, como você citou. O homem nunca imagina as coisas que as mulheres passam. Isso aí essa também é a verdade. um fato, né? E assim, você citou vários problemas e um que me chamou a atenção foi a questão da infertilidade. Qual que é a relação da endometriose com a infertilidade? Como a gente falou lá no começo, né, essa questão de ter as lesões, ter o sangramento e causar aquelas sintomas que a gente falou que são as aderências, né? Primeiro que esse fluxo de sangue vai causar um quadro inflamatório na pelve da mulher. E a mulher, para ela engravidar, a pelve dela tem que estar em perfeitas condições ali. Porque o óvulo, não existe uma ligação direta do óvulo com a trompa. Quando a mulher ovula, esse folículo rompe, né, ele sai com uma quantidade de líquido. No fundo de saco ali por trás do útero fica parecendo uma piscininha, o óvulo está ali. A trompa, quando ela cai ali, as fibras das trompas ficam nadando. E a gente vê isso quando a gente testa a trompa na cirurgia, que a gente injeta soro pela trompa. E quando tem soro dentro da barriga, a fibra fica fazendo isso aqui. Ela vai ali e capta esse óvulo. Só que numa pelve inflamada, esse processo fica complicado, porque às vezes tem coisa colada, às vezes o óvulo vai cair para um canto, a trompa está para o outro. Então a doença vai causar infertilidade, primeiro, pela inflamação. Segundo, por aderências, porque aí vai grudar a trompa, às vezes a trompa não vai chegar ali. E essa aderência, às vezes, pode mudar o trajeto da trompa. E além de mudar o trajeto, ela pode inflamar a trompa, e às vezes a trompa fica inchada, fica cheia de líquido, e ela pode inflamar a própria trompa. Caraca. Tá? Na ovulação, ela pode interferir quando tem lesão no ovário, ela pode criar cistos dentro do ovário, e no ovário ela tem uma condição específica, a lesão de endometriose no ovário ela é chamada de endometrioma, ela faz um cisto volumoso às vezes, e o conteúdo desse cisto, quando a gente opera, né, ele é mais ou menos igual esse whey aqui, ó. É marronzinho, assim. Parece todinho mesmo. Caraca. Quando você drena, assim, depois eu mando uns vídeos pra você. Obrigado, pode guardar pra você. Você abre assim e sai o chocolate. É desse jeito. E às vezes essa distorção anatômica que ela causa no ovário, ela prejudica um pouco a ovulação. Mas o fator principal é o fator que a gente chama dessa sem causa aparente, é um fator chamado fator peritoneal, que é a própria presença da doença ali que vai causar aderência, vai dificultar a captação do óvulo do embrião ali por conta da inflamação mesmo, ou por conta da trompa não chegar nesse embrião, né? E essa paciente às vezes fica tentando meses aí e não consegue. Ou seja, ela afeta praticamente todo o caminho da fertilidade. Isso. Ela pode afetar em algum ponto, né? Todo o caminho. Ela afeta muito mais o trajeto, o caminho, do que a questão propriamente ovulatória mesmo. A mulher às vezes ovula. Então, é o que você falou, né? Às vezes, por exemplo, o que você disse, ela faz o teste ali, tá ovulando legal, contagem ovariana boa, o marido tá bem, e mesmo assim não acontece porque a doença, ela entra atrapalhando o caminho de tudo isso, né? Então, por isso que às vezes parece que você tá fértil, mas não tá, né? E às vezes, é isso mesmo, mas e às vezes, sabe o que acontece também? Ela engravida. Ela engravida do nada. Sabe quando elas engravidam? Quando eu peço a cirurgia. Eu falo assim, vamos operar? E tem que deixar elas assim. Cara, essa semana, a mulher que eu falei que eu fiz o toque, a semana passada ela falou assim, eu fiz um beta, deu positivo. Mas eu não queria agora. Eu falei... Mas agora... Aproveita, né? Aí eu falei assim, o que eu faço? Eu falei, pré-natal. Mas aí ela ficou chocada. Tem algum lado, né? perigo em relação à gravidez? Alguma gravidez é tratamento. Ai, que ótimo. A mulher, quando ela está grávida... Porque um dos mecanismos de tratamento, por exemplo, para paciente infértil, você tem duas opções principais. É a laparoscopia, que é a cirurgia, ou a fertilização in vitro. Eu fiquei em 2019, eu fiz um fellow no Instituto CRISP, que é lá no... Eles são do Rio de Janeiro, mas eles funcionam em Juiz de Fora. O Dr. CRISP até faleceu na pandemia. Ele é um dos nomes mais fortes em endometriose que já passaram pelo Brasil, assim, que ensinou todo mundo a operar. Era um cara extraordinário. Tive o prazer de conhecer ele antes dele falecer, ele já estava bem velhinho.
de assistir cirurgias dele, era uma coisa assim, eu olhava e falava assim, eu preciso operar igual esse cara. Eu ficava lá, o povo dando aula teórica, assim, eu olhava, porque nas salas de aula lá tinha umas telas de TV que ficava na sala passando a cirurgia que estava rolando ao vivo, né? O povo prestando atenção na teoria, olhando como é que ele faz aquilo ali. Né? E eu ficava replicando. O Dib chega em casa, liga uma cirurgia no YouTube, fica lá relaxando. É porque a esposa também é ginecologista, né? Então não tem muita... E aí teve uma vez que eu tava lá, teve uma mesa redonda que foi um embate, fizeram um embate, foi até engraçado, que uma cirurgiã e uma infertileuta, especialista em fertilidade. Quem vence é a fertilização in vitro ou a laparoscopia? Eles apresentando os argumentos, o que eles fariam com uma paciente com endometriose. E apresentaram várias teorias e vários trabalhos científicos, tudo. E dentro da literatura médica, pelo que eles apresentaram, a fertilização in vitro leva uma pequena vantagem em relação à cirurgia. Tá? Porque se você tentando engravidar, não está conseguindo, tem uma endometriose, às vezes leve, moderada, que não está atrapalhando ali tanto a questão da fecundidade e tudo, às vezes é indicativo você fazer a fertilização, porque as taxas de sucesso da fertilização são maiores do que eu fizer uma excelente cirurgia e você engravidar natural. Mas tem um outro porém nisso. Suponhamos que você decidiu fazer, a paciente decidiu fazer a fertilização, fez. Não engravidou, o próximo passo é operar. Porque aí a carga hormonal, né? Não, até porque é o seguinte, a própria cirurgia pode melhorar os resultados de uma segunda fertilização que ela pode tentar. Eu posso diminuir a inflamação, que às vezes essa inflamação pode influenciar na taxa de implantação desse embrião. Tá? Entendi. Ô, Dib, e aí você falou, né, que tem algumas mulheres que com tratamento medicamentoso levam a vida normal, né, entre aspas, curadas, e a gente citou cirurgia várias vezes, né? O que diferencia o caminho do tratamento medicamentoso, o caminho da cirurgia? O que vocês levam em conta para saber, isso aqui só com cirurgia ou dá para tratar com medicamento? Cara, a primeira coisa, Luiz, eu acho que é o princípio de tudo na vida, é bom senso e a gente individualizar, saber como que é cada mulher. Porque assim, não adianta eu querer operar todo mundo. Eu já contraindiquei cirurgia muitas vezes, assim, às vezes eu falo para o paciente, falo, olha, eu não vou te operar, mas eu tenho certeza que fatalmente em algum momento, mesmo que não seja eu, você vai acabar tendo que ser operada por causa disso. Então, assim, a gente tem evitado hoje operar, por exemplo, pacientes muito jovens. E a gente tem tentado inicialmente o tratamento clínico. Mas a gente esbarra muito com dificuldade, o paciente fala assim, eu não quero tomar hormônio. Fala, não estou te dando hormônio porque eu quero criar algum dano remédio, no seu corpo. Eu preciso fazer a doença parar de evoluir. Porque se eu te operar agora, com 20, 25 anos, o saldo é quantas cirurgias será que eu vou fazer em você até você completar 40? Porque ela pode ter que fazer várias vezes a cirurgia. Esses dias eu operei uma menina, que eu operei ela em 2022. Ela tinha uma lesão no útero sacro, tudo lá embaixo. Era uma lesão simples, eu fiz uma laparoscopia bonitinha, tirei a lesão, tudo. Quando foi agora, no final do ano passado, ela voltou. Doutor, eu estou sentindo dor de novo. Tá? Eu fiz uma ressonância, aí mostrava lá a lesão, falava assim, cara, porque na ressonância depois que você opera, onde você tira a lesão, a área de fibrose ali é muito parecido com endometriose. Mas aí o menino que lauda para mim, o Fabiano, pegou e falou, escreveu lá, falou assim, tem uma lesão mais para baixo aí. Uma lesão perto do reto, do intestino. Eu falei, caramba. E aí ela estava tentando o tratamento clínico, não estava melhorando, eu falei, vamos de novo. Quando eu entrei, tipo assim, era 2 milímetros para baixo. Tinha um novo foco, assim. Que eu peguei as imagens da cirurgia anterior, olhei e falei, cara, não tinha isso aqui. Para comparar se na época tinha. Né? E aí recidiva. Aí fui e operei. Então, assim, ela tem acho que 28. Operei 2 vezes. Eu acho que essa foi até uma das perguntas que fizeram em relação ao uso da gestrinona, salvo engano, né? Que me enviaram para você. Eu recebi várias perguntas, deixa eu até abrir aqui, pega meu celular, sobre o uso dos hormônios, né? Vou aproveitar que a gente está nesse ponto aqui, eu já vou porque ler até uma para delas. Aproveitar uma coisa interessante, vendo a tua abordagem, sabe? Uma coisa que eu tenho conversado muito com o Luiz. É muito engraçado porque, pelo menos a nossa geração, assim, dos anos 80, né? Quando nós íamos no ginecologista, era comum, né? Você se menstruava e ia no ginecologista. E tinha uma indicação direta, por exemplo, de uso de anticoncepcional. Então, eu, por exemplo, comecei a tomar anticoncepcional com 13 anos, sem nem ter vida sexual, sem nem pensar nisso. E aí eu mandava, né? Toma anticoncepcional, porque não queria conversar sobre o assunto e tal, né?
E aí eu fico sempre chocada, agora até nessa outra fase da vida, como faltam médicos que explicam para a paciente a consequência daquilo que ela está fazendo. Porque muitas vezes tudo bem, o anticoncepcional vai ser a solução ali na hora. Mas e aí, o que isso vai te causar se você continuar tomando 10, 20, 30 anos, como muitas mulheres fazem, né? Sabe o que acontece, Alana? A gente precisa também... O que eu falo para as pacientes? Porque hoje em dia se demoniza o anticoncepcional de uma forma assim, sabe? Se fosse tão ruim assim, não estava na farmácia vendendo igual água. E a maioria das pacientes compram, nem no médico vai. Se automedica mesmo. Quem mais medica paciente para tomar anticoncepcional é a mãe, a amiga, a irmã e o farmacêutico. O farmacêutico não, o balconista da farmácia. E essa é a mesma que não quer tomar um hormônio para tratar ela a vem endometriose. briga com a gente que estudou, falou assim, olha, você tem que tomar por causa disso. Não vou tomar isso não. Cara... Não faz muito sentido. E tem outra coisa. Quando você tomou um anticoncepcional lá com 13 anos, era outra droga. Tem uma evolução natural na história dos contraceptivos, assim, porque, por exemplo, se você pegar hoje o contraceptivo convencional, que é um estrogênio sintético, que ele tem na composição etinil estradiol, que é o único estrogênio até então que existia, até pouco tempo atrás, né, para contracepção, misturado com um derivado da progesterona, que a gente chama de progestágeno. Eles têm vários, tem uns 10 tipos diferentes. E aí cada anticoncepcional vai ter uma característica. Mas as primeiras pílulas que foram lançadas lá nos anos 70, 80, tinha 300 miligramas de etinil estradiol. Hoje a gente tem com 15. Nossa. E ele faz o mesmo efeito em relação à contracepção. Agora você imagina o que não fazia na vida de uma menina tudo isso. O que a gente tem hoje com etinil estradiol no mercado é uma que tem 50, que é a que tem mais alta. Chama Nelvilar. Custa 1 e pouco. Nossa. E aí depois tem o Diane 35, que é um bem famosinho, né? Que tem várias cópias dele hoje. Por que é 35? Porque ele tem 35 microgramas do etinil estradiol. E aí tem de 30, tem 35 de 20, microgramas? Microgramas. E antes era 300 miligramas? 300 microgramas. Ah, tá. Falei, caraca, diminuíram mesmo. Não sei se tô falando micrograma, miligrama, mas é micrograma. Tá. E aí veio se reduzindo muito. E o grande medo é o seguinte, o que isso vai me causar? Eu fiquei sabendo que dá trombose. Anticoncepcional é fator de risco. Teve um estudo recente até falando o seguinte, se você for obesa e sedentária, o risco é mais alto do que você tomar a pílula. Tá? O risco é muito maior se você for fumante do que se você tomar a pílula. Então, assim, ele entra nesse rol dos fatores de risco. Mas a pessoa precisa de uma bengala, às vezes, para botar a culpa em alguém. Fala assim, eu não vou tomar isso aqui, não. E eu não vou largar o cigarro, não vou emagrecer e não vou fazer nada, né? Entendeu? Não vou malhar, entendeu? E hoje em dia, temos pílulas anticoncepcionais hoje que na composição química dela não tem mais o... Claro, existem ainda os com etinil estradiol, mas que tem o estradiol puro, ou seja, o mesmo estradiol, só que, claro, uma molécula bioidêntica, né, feita pela indústria farmacêutica, mas o mesmo estradiol que o seu ovário produz. Qual que é o risco disso para você? Nenhum. Legal. Né? Aí você vai falar isso para a paciente, mas não é anticoncepcional? Ele é sintético porque ele é produzido, mas assim, a fórmula molecular dele é igual. Bioidêntico, né? Bioidêntico, não é diferente daquele que tinha antigamente sintético, de fato. Então, assim, risco para trombose? Nenhum. O mesmo estradiol. Se você tiver trombose, você vai ter... Você teria de qualquer jeito. E assim, muitos desses funcionam. Porque assim, existem os específicos. Vamos entrar na endometriose de novo, né? Existem os específicos para tratar a endometriose. Mas se você não tiver um específico, se eu te bloquear com, sei lá, com Diane 35, se você usar ele sem pausa, acabou a carta alimento, ficou 1 ano sem menstruar, eu consigo atrofiar a lesão. Legal. Você faz o exame daqui a alguns anos, ela vai estar melhor. Claro, vai ter consequências de outros efeitos colaterais. Mas para a doença... Alguém até perguntou isso, se o anticoncepcional ele poderia mascarar a doença. Só que se ele mascara a doença, ele trata, né? Ou não? Na verdade ele não mascara, né? Porque assim, vamos entrar naquilo que a gente já viu nos estudos clínicos e até que a doutora Isabela, que é a minha esposa, viu isso fazendo exames seriados. Mascarar seria só se parasse de sentir dor, né? Mas ele reduz o tamanho da lesão. Legal. Ele atrofia a lesão num ponto. Então, assim, às vezes, isso modifica até, às vezes, conduta cirúrgica. Às vezes a paciente tem uma lesão ali em cima do intestino, ali, com tantos centímetros. Quando você vai operar, às vezes ela está bloqueada por um tempo. A lesão reduz 40%. Isso muda até a minha estratégia cirúrgica. Entendi. E uma pergunta, Dib. A gente falou sobre mascarar, né? Aí, por exemplo, você está usando anticoncepcional e aí ele, vamos dizer, entre aspas, mascara a doença e você não está sentindo nada. Mesmo assim, você precisa tratar? Ou se você não sente dor, você não precisa tratar? Se você não tem nenhum desconforto? O que você...
Aí que tá, aí vai entrar no bom senso, né? Se você parou de sentir dor, você já entende o seguinte, será que a doença está ativa? Muito provavelmente não. Aí cabe a interpretação de exame. Você vai fazer um exame, você vai pedir para essa paciente repetir esse exame com o mesmo profissional, com 6 meses, 1 ano, para tentar ver como é que está o comportamento. Esse menino que faz o laudo das ressonâncias para mim, ele sempre escreve no final da observação, em relação ao exame tal, a doença está estável, ou houve redução das lesões em relação ao exame e tal. A gente faz o comparativo. Isso é tratamento. Porque às vezes a paciente fala assim, eu não estou sentindo nada. E às vezes eu não preciso operar ela naquele momento. Às vezes ela quer fazer um planejamento para o futuro. Às vezes ela fala assim, bom, eu vou casar ano que vem e depois que eu casar eu quero ter filho. Aí eu opero ela agora, ela está assintomática. E lá na frente, será que vai ter o mesmo efeito? Entendi. Deixa ela bloqueada. Quando ela parar o anticoncepcional, ela tenta engravidar. Se ela engravidar, a gravidez é bom para ela. Às vezes evita uma cirurgia. Doutor, parei de tomar um anticoncepcional, estou tentando, não estou conseguindo. Aí a gente opera. Entendi. Eu pergunto isso até no sentido de, tipo assim, por exemplo, eu sou mulher, não tenho nenhum sintoma, eu devo procurar um médico? Tipo, vou lá pro médico. Isso é outra coisa, que é diferente. Mas diga assim, eu devo ir atrás de descobrir a endometriose ou espero aparecer algum sintoma para procurar, não, mas entendeu? É porque isso, só para explicar, é muito diferente entre homens e mulheres. Então, mulheres, nós vamos ao médico independente de sentir qualquer coisa. É verdade. Homens, por outro lado... Só quando tá morrendo, né? Você tem que convencer se tiver sentindo algo. Então é um pouco diferente. Então as mulheres têm essa rotina de fazer exames ginecológicos e tal. Pelo menos anual Homem mesmo, eu nunca fui no urologista, né? Não sei nem o nome do médico, nunca fui. Urologista. Mas você pode ir no clínico geral, você pode ir em qualquer especialidade, né? Mas a mulher costuma, né, já ter esse ritual de frequentar o ginecologista. Porque é o seguinte, o que faz a mulher ir no ginecologista? Existe uma condição que é o câncer de colo de útero, que obriga a mulher a colher preventivo todo ano. Não sei como é que vai ser no futuro, porque agora com as vacinas, o nível, a quantidade de pacientes com câncer vem diminuindo, o nível de rastreio melhorou muito. Legal. Tudo. Mas é o seguinte, a mulher vai para poder rastrear, e todo exame que a mulher vai para fazer é para rastrear câncer. Se aquela história da mulher na menopausa, né? Eu não vou usar isso porque dá câncer. Eu falo, tá, a senhora não precisa usar. A senhora vai vir aqui ano que vem, não vai? Só vai fazer mamografia, prevenção, ultrassom. Só sabe para que serve isso? É o exame da mulher, mas para quê? É tudo exame de rastreio. Você faz mamografia para procurar câncer de mama. Eu faço ultrassom para procurar câncer de ovário e de endométrio. Prevenção para procurar câncer de colo. Se não tiver nada, a senhora não usou porque não quis. A senhora vai ficar... A senhora vai envelhecer, vai ficar cansada, vai ficar indisposta. Né? É tudo isso. Agora a mulher vai toda vez, sabe? Respondendo sua pergunta, eu acho que a consulta de rotina... ela passa a ser muito rica, muito interessante quando o médico ele dispõe de mais tempo para fazer isso, sabe? Para poder tentar investigar. E é muito difícil você tentar procurar uma coisa, procurar uma agulha no parelho. Não vou ficar procurando endometriose em todo mundo que é assintomático. Mas eu também não posso, às vezes, deixar de pedir um exame com um profissional que tem uma capacidade um pouquinho melhor, falar assim, eu vou fazer um exame aqui para ver. Às vezes a paciente está assintomática, mas às vezes ele encontra. Entendi. E a gente pode cuidar, porque às vezes a prevenção é muito melhor. Legal. Ela pode estar assintomática naquele momento, mas às vezes quando a dor vem de uma pode vez. ser bem complicado. Entendi. Eu abri aqui pra gente procurar as perguntas. Tiveram várias perguntas nesse mesmo sentido. Então eu vou... de endometriose. Eu vou juntar aqui mais ou menos as perguntas. Perguntaram muito sobre a questão da gestrinona, se é recomendado para endometriose, quais são os benefícios e os riscos. E junto da gestrinona, alguém perguntou sobre oxandrolona e gestrinona, se pode afetar o tratamento. Se o uso da oxandrolona / gestrinona pode afetar o tratamento. A gestrinona, ela ficou muito difundida, né? Porque ela é colocada em forma de implante e esse implante ficou popularmente conhecido como chip da beleza, né? Porque ela dá uma resposta androgênica muito satisfatória, principalmente para ganho de massa muscular, para queima de gordura. O resultado é fantástico. Assim, você vê, esses dias eu atendi uma mulher que ela está com 46 anos, ela está com implante de gestrinona desde os 35. Tu olha para a mulher assim e você fala assim, você não tem 46 anos. É surreal. E ela não teve aqueles fenômenos de virilização, ela não tem a pele ruim, porque às vezes a gestrinona faz cair cabelo, faz dar acne, faz aumentar pelo, enfim. Mas a gestrinona, no foco, ela causa uma atrofia muito significativa. Ela melhora muito. E a
a endometriose, o que alimenta o foco de endometriose é o estrogênio. Tudo que você usa que tem mais, que vai ocupar esse receptor do estrogênio ali, ele tem um efeito. Pacientes que às vezes a gente repõe testosterona junto, ela melhora a sintomatologia. Até porque a testosterona vai dar uma série de outros fatores que vai melhorar. A testosterona melhora a autoestima, melhora a vontade dela malhar, melhora a libido, melhora tudo. E a testosterona ajuda a melhorar. Então, a oxandrolona é um anabolizante que é derivado. Sim. E ele tem um papel adjuvante legal. Ela não pode usar a oxandrolona sozinha pensando que isso vai curar a endometriose dela. Agora, se ela estiver usando a gestrinona, pode ter um bom efeito. Eu acho que não vai mascarar problema, não. Legal. Vou aproveitar, tem uma outra pergunta aqui que eu achei legal. Cadê? Ela perguntou, doutor, eu fiz uma ressonância que apareceu endometriose profunda e agora sumiu. É possível? Engraçado, né? Eu gosto dessas... Teve uma mulher uma vez que foi lá no meu consultório, assim, com todo respeito, assim, sabe? Não... Ela falou assim que ela foi num lugar, fez uma cirurgia espiritual e que estava curada. Eu falei, tá ótimo. Eu não vou contra o santo de ninguém, contra o orixá de ninguém. Mas é o seguinte, se ela sentir qualquer coisa, eu tô aqui. Passou um ano, ela voltou lá. Falei, ó, vamos operar, né? Porque ela falou assim, eu tô sentindo dor de novo. Eu falei, beleza. Ela ficou um ano sem sentir nada. Ela fez alguma coisa aí, não sei aonde. Então, assim, sumir... Assim, o mais comum disso é erro de exame. Porque às vezes você faz o exame num lugar, aí você repete a ressonância num outro local, o cara que está lá fazendo não é especialista, ele vai falar que não tem nada. Entendi. A gente nunca viu, assim, falar que desapareceu. E às vezes a paciente, quando ela é assintomática, né, ela pode achar que ela não tem nada. Agora tem que... Por isso que a gente não deve tratar exame. Tem que tratar a pessoa, né? Então... Legal. Concordo plenamente. Inclusive, vou aproveitar nesse ponto, porque a gente já falou de exames, de diagnóstico, mas eu queria saber como é que foi que você começou a falar sobre isso em redes sociais, assim. Porque, inclusive, eu quero te elogiar, que eu acho um papel importantíssimo. Assim, é impressionante como nós, mulheres, que somos afetadas por esses problemas, infelizmente não temos tanto conteúdo para saber do que se trata mesmo. Alana, foi tão engraçado isso, porque assim, hoje em dia a rede social virou o cartão de visita do médico, né? Quando eu comecei a dar plantão, tinha uma secretária minha que todo dia ela arrumava um cara de uma gráfica para fazer uma milheira de cartão. Eu tinha época que o cartão era bom, tinha época que o cartão era ruim. Esse cartão às vezes perdia dentro de casa, eu tinha vergonha de dar para os outros. Era assim, hoje em dia o paciente fala assim, como é que eu acho, senhor? Abre meu Instagram aí. Sim. É mais fácil. E aí o que acontece? A gente sempre teve o Instagram. Eu fiz um Instagram profissional tem alguns anos, ele nunca foi tão assim difundido, porque o meu olhar em relação a isso é totalmente diferente do que eu vejo hoje com a maioria dos meus colegas que fazem a mesma coisa. Os caras parece que eles montam o Instagram para mostrar para o outro médico que ele sabe mais que o outro, entendeu? Ele faz Instagram para o médico mesmo. Sim. Fica inacessível, né? Fica uma coisa assim, sabe? Eu preciso dar informação para quem realmente é importante, que são as pacientes. E não é porque eu quero a paciente... Eu fico feliz quanto mais gente tem trabalhando para cuidar, porque eu não vou dar conta de todo mundo. E eu preciso que as pacientes tenham essa informação, sabe? E eu comecei a fazer uma coisa bem orgânica assim mesmo, tentando dar esse tipo de informação, igual a gente está batendo papo aqui, que é exatamente o que eu falo durante a minha consulta. Tudo que eu falei para vocês aqui, a paciente, quando senta comigo lá, às vezes eu pego uma folha, desenho, explico. Elas falam assim, nossa, ninguém nunca me explicou desse jeito. Eu falei, cara... Eu preciso melhorar isso aqui, porque tá ficando legal. E aí, ano passado, a gente lá fazendo reunião com o marketing da clínica e vamos pensar na estratégia disso, daquilo. Aí minha secretária levantou a mão. Eu queria falar uma coisa. O quê? A gente podia fazer um TikTok da clínica. Eu olhei para ela assim e falei, olha, nem me venha com essa ideia que eu não vou ficar fazendo aquelas dancinhas. Porque o TikTok estava muito popularizado naquela época com o público mais jovem, né? Adolescente, o pessoal dançando. Criou-se esse estigma, né, da dancinha no TikTok. Aí a moça que fazia o marketing pra gente, ela falou assim, não, doutor, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o senhor falando sobre os temas sobre endometriose e tudo. E ela me gravava muito no centro cirúrgico. Eu de touca, entrando numa cirurgia, eu saindo numa cirurgia, eu lá fazendo prescrição na cirurgia. E muito disso era dúvida. O paciente mandou uma dúvida aqui sobre isso, igual vocês perguntaram aqui. E eu respondia, sabe? E aí ela começou a publicar esses vídeos, aí teve um vídeo lá que explodiu 1 milhão de visualizações. Aí ela falou assim, você tem que fazer uma live. Eu falei, como que é isso? Aí teve a primeira live, ela foi lá no consultório, ficou... E ela na minha frente me perguntando as coisas, eu respondendo, e eu olhava para as perguntas. A paciente perguntou aqui isso, aquilo, e eu falando. Hoje eu faço sozinho em casa. Legal. E aí eu comecei a usar isso como uma ferramenta e
O que me deixou mais feliz foi porque eu atingi muita gente. Eu já operei gente de tudo quanto é lugar que vocês imaginarem. Teve um dia que não foi nem o caso de endometriose, eu operei uma senhora lá no home, ela também rodou um monte de médico, ela tinha um prolapso uterino, o útero dela estava caindo pela vagina, assim, bem idosa. E ela tinha também uma retocele, ela tinha um prolapso de útero e de reto. E eu olhei assim e falei, eu vou operar a senhora. Ela começou a chorar, me abraçou, eu falei assim, mas é o seguinte, eu preciso de um colega meu da coloprocto, eu vou mandar para ele. E ela falou assim, meu filho, e quanto vai ser essa cirurgia? Aí eu olhei e falei assim, não, eu vou operar a senhora pelo seu plano. Aí que ela chorou mesmo. E aí eu operei, a cirurgia foi um sucesso. A gente tirou o útero, colocou uma tela, suspendeu a vagina, o médico da Procto colocou uma tela no intestino, suspendeu, ficou uma cirurgia maravilhosa. Ela ficou 100%, mudou a vida dela, sabe? Que massa. A pessoa tinha vergonha de sair na rua. E aí eu fiz um vídeo falando sobre isso. Me apareceu uma mulher lá do Mato Grosso, da divisa com a Bolívia. Ela tinha o mesmo caso, ela rodou ali tudo, ali, Cuiabá, as cidades ali em volta. Aí aparece essa mulher lá no consultório. Eu vim aqui por um vídeo que eu vi no TikTok. Caraca. Aí eu fui examinar, e ela era até jovem, porque essa senhora que a gente operou, ela tinha ali perto de uns 70 anos. Essa mulher tinha uns 40 e pouco. Caraca. Nossa. E ela já tinha tido os filhos, tudo, ela tinha um prolapso. Eu vim por causa disso, eu preciso fazer essa cirurgia em mim, porque lá na minha região ninguém faz. Então, assim, eu consegui atingir gente de tudo quanto é estado. Operei uma mulher do Pará, Maranhão, Bahia. Que massa. A gente não tem noção, às vezes, né? O alcance que tem, né? E é muito legal porque eu não uso TikTok, mas aquele dia lá você me falou, eu fui dar uma pesquisada lá. E realmente é isso. É um conteúdo falando com a paciente, né? Com a pessoa que às vezes tá ali com algum problema e às vezes não tem quem na região dela possa diagnosticar, sim, possa ajudar. E ela consegue, cara, existe uma saída, né? E aí ela consegue se movimentar para achar. Nós fazemos consulta online, às vezes. Eu tenho um monte de paciente online. Atende... Ah, legal. Faço chamada lá no consultório, a mulher lá no... Então Que você massa. aí que tá com problema, tá achando que pode ser endometriose, pode marcar uma consulta se tiver agenda, né? Que o Dr. Marcos de Boni... A gente sempre acha Sempre é tem, concorrido, mas isso é muito legal mesmo e dá para ver o resultado diante dessa visão que você falou. Porque eu acho que assim, a gente, além da falta de informação, tem muita essa informação complexa que muitas vezes nós não entendemos e tem muita coisa errada também, né, difundida na internet, assim. Eu acho que existe uma falsa expectativa de algumas pessoas de que eu posso curar, de repente, fazendo uma dieta ou fazendo um treino. E é óbvio que a gente sabe, né, do nosso lado aqui, o quão importante é a gente ter o fundamento do treino, da dieta, do descanso. Mas muitas vezes vai precisar mesmo de uma intervenção médica, de uma coisa, até de uma cirurgia, né? E eu acho que a gente tem que ir quebrando esses paradigmas de medicamento é tudo ruim, cirurgia é a última coisa que pode acontecer. Não, muitas vezes aquilo ali vai dar uma qualidade de vida para a pessoa, né? Sim, Alana. E assim, quanto mais a gente ter o bom senso, assim, ter a humildade de entender que às vezes o tratamento ele é multidisciplinar e a gente somar, agregar coisas para melhorar a qualidade de vida, melhor. Você estava falando sobre a questão da dieta. Teve uma mulher que a gente operou uma vez, que a história dela é até assim, ela veio para Brasília uma vez para me fazer uma cirurgia dela, que foi uma esteroscopia. Foi entrar no útero para ver o que tinha lá dentro, tinha uma lesãozinha, um pólipo. Aí ela voltou, tudo. Ela mora em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Ela vem direto para cá, ela só trata aqui. Aí eu operei ela e numa consulta de volta comigo, ela falou assim, eu tenho uns negócios muito estranhos e tal, tô tentando engravidar. Ela já tinha uns 43 para 44 anos. E aí ela pegou, me mostrou uns outros exames, ela tinha endometriose. E ela foi operada de endometriose, foi fora de Brasília. Eu falei, cara, mas não te operar direito, tem lesão aqui para tudo que é lado. E aí eu falei, vamos preparar para operar. E aí ela já tinha 2 filhos grandes, eu falei, você quer ter filho ainda? Ela, eu não quero não, mas meu marido quer de todo jeito ter mais um. E esse marido dela entrava na consulta e ele queria o filho, mais um filho. Não, só mais um, não sei o quê. Ela, eu não posso também deixar de fazer a vontade dele. Vamos fazer uma cirurgia. Então, a gente fez a cirurgia conservadora. E ela tinha lesão enorme no intestino. E eu operei com a equipe da Procto que opera comigo. Fizemos uma cirurgia conservadora. Tal. Falei assim, vamos deixar ela pronta para engravidar. No intervalo de 3 anos, ela engravidou 4 vezes. Uau. Perdeu os 4. Uau. Teve 4 abortos. Uau. Caraca. Uma pelve que o útero dela, ela tinha doença infiltrativa no útero. Existe uma condição da endometriose que se chama adenomiose. É quando você tem a lesão no meio do músculo do útero. Você fica com esse útero inchado e ele atrapalha muito a implantação do embrião.
E nesses casos, a paciente, além da dor, quando ela menstrua mesmo, assim. Um fluxo, parecido fluxo de mioma mesmo, assim. Sangra horrores. Eu até fiz umas 2 das curetagens dela, acabei fazendo aqui. Que ela vinha pra cá, e ela teve uma vez que ela perdeu o neném, foi pra emergência, a mulher fez um negócio lá que não fez direito, na hora que foi no consultório, fez ultrassonda, tinha resto de embrião dentro do útero. E que é mais perigoso ainda, né, pra inflamação. E aí eu internei, fiz, e enfim... E o que é engraçado é que essa mulher, além de todo esse quadro, nesses anos que ela teve tudo isso, o Tiago, que é o próprio que opera comigo, falou assim, cara, a Maristela tem ausência de anjo da guarda, a gente precisa rezar para ela, porque ela teve Covid, ela teve trombose, Nossa. ela teve dengue, ela teve uma infecção de dente, que ela parou na UTI, tudo no mesmo ano, assim, sabe? E teve aborto. Eu falava, caramba, né? E tentando engravidar. E sangrava, tentava engravidar, e sangrava e tudo. Aí eu sei que na última vez que ela esteve lá no consultório, ela falou assim, não aguento mais, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou tirar tudo. Eu falei, mas Estela, adota uma criança. Seus meninos já estão grandes, mas se seu filho, o marido quer tanto, às vezes vocês adotam. Porque assim, eu não posso nem te garantir que se eu te mandar para uma fertilização in vitro, que você vai conseguir segurar. Aí ela, tal, acho que eu vou fazer. E numa dessas, ela tinha tido uma trombose, e ela acompanhava com vascular lá em São Paulo. Ela pegava o avião, ia para São Paulo, tratava lá. E aí o vascular mandou ela para uma nutricionista. E ela começou a fazer uma dieta restrita em glúten, restrita em lactose, tirou carne vermelha, tudo. E aí a gente preparou ela para operar tudo. Quando ela veio para a cirurgia, ela sentou lá no meu consultório, eu nunca vi ela com a cara tão boa, porque ela sempre chegava sofrendo, coitada, porque assim, era muita coisa. Sim. Ela falou assim, eu tô achando até que eu não vou operar. Eu falei, você tá brincando comigo, né? A gente tá tudo preparado. Mas eu falei, não, doutor, eu tô brincando. Mas ela falou assim, tem mais ou menos 20 dias, eu tô sem comer glúten tem um mês, eu não tô sentindo nada. Que massa. E assim, tem muita gente que pensa assim, a alimentação é tudo? É tudo. Ela vai curar a endometriose, assim como o anticoncepcional não vai, a cirurgia não vai, a alimentação também não vai. Mas ela pode desinflamar. Aquela sensação que a paciente fica com a barriga estufada, enorme, sabe? Melhora absurdamente. Então eu usei esse exemplo desse caso dessa paciente porque assim, ela passou por tanta coisa, que assim, ela só tinha motivo para sentir dor e tudo. E um simples cuidado que ela teve de procurar um bom nutricionista e seguir uma dieta bonitinha à risca ali e fazer a dieta, ela voltou para mim muito melhor do que ela tinha voltado nas outras vezes todas. Legal. Então isso Cara, faz diferença. Tem um negócio que eu pesquisei um pouco, né, sobre endometriose, porque não é algo que afeta a minha vida, então eu precisei estudar um pouco. É comum, porque aí a gente falou da alimentação agora, e eu vi que muitas pessoas, às vezes, têm uma confusão entre síndrome do intestino irritável com a endometriose. E aí, que até, de repente, era até o caso dessa sua paciente, né? Você tem algum relato, alguma experiência desse assim, relacionamento dessas duas? De qualquer forma, a endometriose ela vai afetar o funcionamento intestinal de duas formas, tá? Ela vai influenciar pela questão do processo inflamatório mesmo ali na pelve, que pode levar até a formação de aderências, então essa mobilidade do intestino fica prejudicada. E uma outra coisa que quando a paciente tem endometriose profunda, a lesão ela entra no peritônio, e às vezes a gente vê a lesãozinha ali, um foco pequenininho assim, quando a gente disseca o peritônio, que a gente entra por trás ali, ele é igual uma ponta de um iceberg, às vezes é um nódulo enorme. E ele comprime nervo. E a gente não sabe explicar por quê, mas geralmente ela cresce em direção em alguns nervos ali do plexo lombosacral ali. E aí a mobilidade intestinal fica intestinada porque ela inflama o nervo ali, que ele tem um componente visceral ali. Então quando a gente tira o nódulo, às vezes o intestino da mulher melhora. E às vezes a dor dela melhora, mas o intestino dela volta a funcionar normal, porque a gente desinflama a pelve, desinflama a questão neural ali, tá? Então, assim, a causa da endometriose é muito mais por isso. Agora, com relação com o síndrome do intestino irritável, eu nunca fiz, sabe, Luiz? Entendi. Pode até ser que tenha alguma coisa, sabe? Mas a gente vê muito mais essa questão da próprio efeito inflamatório da doença mesmo ali. Legal. De forma então, a alimentação ela entra como mais um dos tratamentos. Você imagina, você tá com tudo inflamado ali, tá comprimindo o nervo, aí tu come uma coisa que vai inflamar de dentro para fora. Tudo que você puder cuidar do intestino vai ajudar um pouco no tratamento, né? O intestino ele vai absorver melhor nutriente quando você come melhor. Você sabe disso melhor do que eu. E você fazendo uma alimentação mais saudável possível, você melhorando a probiota intestinal,
fazendo uma dieta rica em fibra, tudo, fazendo esse intestino funcionar melhor, melhora a tendência muito. é melhorar muito. A gente tem bastante relato de... que assim, dos cuidados que a gente tem para atender as meninas é exatamente isso, né? Ter um cuidado muito grande com o intestino, né? Aí a gente entrar com probióticos, prebióticos para fazer esse intestino funcionar e tal. E a gente tem muito relato de alívio, né? Claro que não de cura, né? Mas de bastante alívio nessas quadro, dores, né? etc, né? Então é algo que é legal as meninas ficarem bem atentas também, porque pela nossa experiência a gente sabe que alivia bastante também, né? Eu vou Essa questão dos sintomas. Tem uma nutricionista que ela é lá de Águas Claras. O nome dela é Jaqueline Alves. Ela é bem ativa no Instagram. Legal. Eu operei a Jaqueline quando ela estava na graduação. E eu que descobri a endometriose dela, eu operei ela. E quando ela formou, ela falou assim, eu vou me especializar nisso. Ela só trata que massa. endometriose hoje. Legal. Cara, e ela mostra as fotos dela antes e depois, da época que eu operei ela. E hoje, assim, ela tem uma vida super saudável, ela malha todo dia. Cara, ela é outra pessoa. Ela é minha paciente ainda. Ela vai no meu consultório ainda, ela manda paciente pra mim. Eu já fiz live junto com ela. Que massa. E, assim, você vê uma diferença gritante, assim. Aí eu mando, falo assim, vai lá e fala com ela, porque ela vai te passar uma dieta e vai dar uma melhorada. Muito Massa, legal. Muito legal. E tem algum grande mito, Dib, que você acha que vale a pena a gente esclarecer aqui para as meninas? Porque, assim, no meu trabalho tem vários, né? Carboidrato à noite, não sei o que e tal. Tem algum grande mito que circula aí na internet, circula nas redes sociais, que você acha que confunde um pouco as mulheres? Ou você acha que é algo que está bem alinhado na comunicação ali na internet? A gente tem muita informação desencontrada, sabe, nisso. Tem muita gente que tem dúvida saber se endometriose vira câncer. Sabe? A gente não tem relatos. O que tem alguns estudos muito preliminares assim falando é que quando a paciente tem lesão ovariana muito extensa, tem um endometrioma muito grande no ovário, essas modificações no ovário podem aumentar o risco de um tumor ovariano no futuro. Mas o ovário ele é um órgão muito obscuro assim, né? Porque o ovário ele tem células que a gente chama lá, células totipotentes, ou seja, ela tem capacidade de transformar criar uma outra pessoa, um outro ser humano, então ele pode criar qualquer coisa. Ele tem uma capacidade mutagênica muito grande. Então, um tipo de tumor que a gente opera no ovário, que é o teratoma, né? Ele é benigno. Quando a gente abre assim nele, ele é bem encapsulado, ele é redondinho, assim. Aí a gente tira, né? Para tirar ele da pele, tem que colocar ele no saquinho e aspirar e tirar. Quando abre, ele tem tudo de horroroso lá dentro. É sebo, cabelo, dente, osso. Sério? É um negócio mais feio, assim. Aí tinha uma menina do marketing assim, eu queria ver isso. Aí o dia que ela foi na cirurgia, eu falei, você tem certeza? Aí quando abriu, ela, credo! Nossa! É um negócio assim, um sebo cheio de... E tem uns que tem tanto cabelo, cara. Eu falei assim, cara, dá pra fazer implante. Assim. Nossa. E é engraçado que tu começa a falar de cirurgia, eu começo a ficar assim e tu começa a ficar felizão, né? Pelo visto, tu gosta de fazer a cirurgia. Eu gosto de operar. Porque você vê resultado, sabe? Você vê que você tá tirando um negócio que tá errado ali, sabe? E você vê a satisfação das pacientes depois e fala, puxa, que bom, assim, sabe? Que saiu isso daqui. É muito bom, né? Tu resolveu um problema de alguém, assim, é muito legal, né? Bom, Dib, queria te agradecer aí por essa conversa. Como eu sempre falo aqui, cara, as pessoas que eu chamo para sentar aqui nessa mesa são pessoas que eu admiro, que eu conheço o trabalho. Então, assim, a gente convive há muito tempo, eu ouço você falar do teu trabalho, eu sei o cuidado que você tem com os seus pacientes. Então, eu queria te dizer que eu admiro muito isso. Eu vejo hoje em dia a medicina caminhando... É perigoso generalizar, né? Mas eu vejo uma parte da medicina caminhando para uma medicina de volume, de receita, né? No sentido de receitas iguais para muitas pessoas. E eu sei o cuidado que você tem de sentar, de conversar, de realmente entender a pessoa. E eu não acho que tem outra forma de fazer a medicina do que essa, né? Você conhecer, entender, entregar alguma coisa ali realmente para a pessoa, né? Então, eu queria te agradecer, te parabenizar aí pelo seu trabalho. Obrigado. Agradecer pelo tempo aí, que eu sei que são 4 meninos para cuidar, uma esposa e uma clínica, né, com muitas mulheres, então eu sei que você dedicou um tempo e eu queria agradecer. Antes de passar até a palavra para o Dib, falar as palavras finais aí do podcast, queria agradecer a Force, né, nossa patrocinadora, está conosco há muitos anos, desde que eu era atleta no fisiculturismo, conheci a marca, conheço os donos da marca, confio nos donos da marca, então, por favor, procurem a Force Move. A gente vai deixar também aqui o link. O QR Code. O QR Code. Gente, não estou acostumado com essa história de QR Code, mas vai ser o QR Code
para vocês conhecerem a marca também. E ó, o melhor whey do mercado, vocês têm 15% de desconto. Uau. E quem é do Distrito Federal, entrega grátis. Só falar com o Jefferson lá por esse QR Code. Mas agora eu queria passar a palavra para o Dr. Marcos Gibe para dar uma mensagem final aí para todo mundo que está ouvindo e assistindo esse podcast. E aproveita passar, né, seu TikTok que tá bombando pra galera poder TikTok, acompanhar. Instagram, tudo. Eu vou deixar todas as informações todas da as clínica, informações. mas também passa aí como é que o pessoal consegue te procurar. O TikTok é Dr.marcosdib, o Instagram é Dr. Marcos Dib, a clínica é Clínica Mabela, né? E tanto no Instagram quanto no TikTok, né? E agradecer a vocês pela presença aqui. Cara, assim, Luiz, é uma satisfação, cara. Você é um grande amigo que eu tenho, assim, pra vida. E admiração é recíproca, cara, porque você é um cara que tudo que você fez na vida, você fez com excelência. Obrigado. Tu foi fazer jiu-jitsu, tu foi até a faixa preta batendo em todo mundo. Depois tu foi fazer crossfit, tu era brabo no crossfit. No ciclismo, agora virou um monstro, né, na musculação. Tô até com medo de voltar a lutar com você agora. E, cara, eu fico muito feliz, assim, de estar entre amigos, assim, independente da admiração. E estende-se a você, Alana, porque, assim, eu tenho certeza que, como você faz tudo de excelência, você não poderia ter escolhido Fui lá em Noronha arrumar esse marido. É isso. Você tem arrumado uma pessoa, assim, eu tenho ter se casado com uma pessoa que provavelmente, com certeza, assim, tá alinhada com tudo que você faz, que você pensa. Com certeza. E dizer que eu estou sempre à disposição. Quando vocês quiserem falar de outros assuntos, Com a gente certeza. tem sempre muita coisa legal para falar. Eu tinha até falado antes, né? A gente podia marcar um dia de falar de menopausa, eu climatério, gostei, porque vamos falar. vocês têm público para isso. Eu Sim. tenho muita gente. Eu gosto de fazer climatério porque as pacientes climatério sempre geram uma cirurgia. Ela sempre quer operar alguma coisa. Mas assim, a gente acaba tendo esse cuidado também porque é um público que Fica precisa de esquecido, atenção, né? sabe? Assim, precisa de muito cuidado. E lá na clínica a gente tem feito sempre isso, procurado fazer um atendimento muito mais humanizado, muito mais com um olhar voltado para pessoa, para paciente mesmo. Legal. Tentar escutar cada uma delas Sim. e fazer o melhor para elas sempre. Perfeito, Obrigado. valeu demais. A gente já vai marcar aí esse episódio Próximo episódio. de menopausa, que é um tema que eu também tenho muitas dúvidas, né? Que as meninas vão gerando dúvidas, eu vou gerando dúvidas, eu estudo e tudo, mas é sempre bom ter um especialista para falar. Certeza. É bom demais. Queria agradecer a vocês aí pela audiência. Vocês precisam fazer 3 coisas antes desse vídeo terminar. Curtir o vídeo, compartilhar com alguém que precisa saber desse conteúdo e se inscrever no canal para você receber os próximos vídeos. Obrigado a minha co-host, obrigado de novo, Dib. Obrigado. E até Tchau, a tchau. próxima. Valeu.